Bem, pessoal, boa tarde, certo? Aqui a nossa segunda parte é a respeito do multímetro, né? Que eu vou elaborar uma espécie de um mini curso desse multímetro, né? É um multímetro digital, né? Como a gente falou anteriormente, né? Mede as principais grandezas, tensão, corrente e resistência. E tem aqui como os principais elementos o seu display, onde nós vamos visualizar a sua chave seletora e os bornes de conexão para as pontas de prova, ok? Então, hoje nós vamos medir a tensão, né? A tensão elétrica, que é medida em paralelo. Olha, aqui nós temos esse borne, tá? O primeiro, o segundo e o terceiro. O terceiro aqui a gente sabe que é o com, né? O comum, sempre fica nele, tá? O segundo eu vou colocar para medir quem? Para medir a tensão, que é o V, a resistência, que é a letra grega ômega, e o miliampere, né? Uma corrente baixinha, pequenininha. Como nós queremos medir o V, então a ponta de prova fica realmente nesse local, junto com o comum, tá? Feito isso, depois de posicionar, você vem para a chave seletora. Olha, eu vou medir a tensão de uma tomada. Então, se eu vou medir a tensão da tomada, eu vou colocar na escala de V e esse símbolozinho de corrente alternada que está aqui, tá certo? Um Vzinho, né, de tensão, de volt, né, e esse símbolozinho aqui ondulado que é da corrente alternada. Já que na nossa residência, nos laboratórios, na indústria, né, a tensão padrão é a tensão alternada, tá ok? Então vamos lá. Eu poderia colocar então em 200 volts, né? Não, eu não posso deixar em 200 porque eu sei que a minha tomada aqui, a tensão monofásica, é de 220 volts. Então eu vou colocar na tensão maior 750, né? Colocando em 220 volts, o instrumento vai estourar? Não, mas aí você vai danificar esse instrumento, a parte eletrônica aos poucos, tá certo? Então, estando na escala de 750 volts, né, os bornes estando nas posições corretas, né, o pretinho no comum e o vermelhinho no V, tá? Você pega as pontas de prova e se aproxima aqui da tomada, tá? Eu vou colocar aqui no primeiro, tá certo? Pegar a outra ponta de prova e colocar aqui nesse da extremidade. É porque esse último aqui, ele esse do meio, desculpe, ele é o terra, tá certo? Então nessa medição aqui, aí eu venho, né, observar aqui o meu display. No momento ele está marcando 0 por uma questão de mal contato. Só encaixar direitinho lá, ó, já tá dando quantos volts? Ele dá essas oscilaçãozinhas mesmo, porque é um instrumento baratinho, tá bom? Tá dando 228 volts, né? Isso é uma tensão um pouco alta monofásica, porque a gente está aqui fazendo esse teste numa escola e a escola está praticamente de férias e alimentada com um transformador, então essa tensão termina subindo um pouquinho quando você não tem muitas cargas, né? Então tranquilo, aí 228, tensão perfeita, tá certo? Então essa é a forma com que a gente efetua a medição da tensão de uma tomada, ok? Então na próxima aula eu mostrarei como medir a resistência elétrica, seja de um chuveiro, né, seja de um ferro de engomar, ok? Um abraço a todos aí.